Fala galera, The Boys chegou ao final com a conclusão de sua quarta temporada, a crítica completa já está liberada aqui no canal, então vamos ao nosso veredito, já trazendo algumas abre aspas também que já foram ditas ao longo da quinta-feira, e teremos muito mais porque dia 26 de julho a gente vai ter o painel de The Boys que vai abrir a sexta-feira de San Diego Comic Con e obviamente irei cobrir tudo, se prepare que tem muito mais ainda para a gente comentar sobre essa quarta temporada e obviamente já começar a conversa sobre a quinta e última temporada de The Boys que a gente vai ter. Galera, essa quarta temporada ela prometeu muito essa questão envolvendo esse grande plano da Mana Sábia, com a colocação do Homelander numa posição em que ele sempre desejou. E ele conseguiu, né? Com todas as reviravoltas que foram acontecendo no último episódio, que para mim foi realmente o melhor episódio que a gente teve ao longo de toda essa quarta temporada, o plano da Mana Sábia realmente se concretizou. Tudo aquilo que foi falado lá na casa Manasabi do primeiro episódio, naquela conversa onde o Homelander vai atrás dela para pedir ajuda, a Manasabi aceita, dá o aviso que realmente o ego do Homelander seria algo que ele teria que controlar, né? Ele teria que seguir realmente tudo aquilo que a Manasabi colocasse, algo que permaneceu até o sétimo episódio com a questão da demissão, que para mim, pensando, revendo, continua sendo algo que a Manasabi não planejou. Tá? Por mais que a Manasabi chega naquele momento final ali, decisivo, de encerramento de oitavo episódio e fala pro Homelander que tudo realmente estava dentro do plano dela, que inclusive ela esperava que ele tivesse aquela atitude, que inclusive, né, tudo estava realmente colocado para que mesmo que ele tivesse alguma ação contra ela, ela não sairia do acordo, ela continuaria do lado dele. Para mim, o aspecto dela ter sido demitida, cara, não estava realmente nesse planejamento todo dela. Só que independente de uma coisa e outra, tal fase 1 ela realmente acontece. É a colocação do Homelander nessa posição e vem muito a cabo daquilo que foi conversado no primeiro episódio sobre o aspecto todo de Roma, o aspecto todo de Júlio César. E tem a segunda parte, essa tal fase 2, na verdade, também se a gente for pensar nesse contexto, né, de pegar e botar em paralelo o que acontece com Roma, é realmente o momento onde Homelander vai ser derrotado, e vai ser derrotado talvez por uma pessoa que ele menos imaginasse que poderia fazer algo contra ele, que continua sendo essa figura do Ryan. O Ryan é outro personagem que teve um baita desenvolvimento nessa temporada, por mais que, por vários episódios, a gente teve, né, argumentações de ambos os lados, né, porque o Ryan é o personagem que, pra gente, está em cima do muro. Ele simplesmente pende em alguns momentos pro lado mais da luz, e em alguns momentos ele pende mais pro lado ali das sombras, que seria o que é a visão do Billy Butcher, que tem em relação a Becca, que tem em relação do que poderia ser certo, que é o que o The Boys realmente está tentando fazer, né, o grupo ali por completo dos meninos, em relação a derrotar com Sups e, obviamente, cara, com a derrota do Homelander. E tem um lado do Homelander. E durante essa quarta temporada a gente viu também esses argumentos todos sendo colocados, né, como foram por ambos os lados, com o Ryan tendo aspectos que deixou o Homelander extremamente orgulhoso, porque são aspectos que o Homelander realmente não só ele defende, cara, ele realiza, né? Então talvez o que aconteceu lá com o diretor dos filmes da avó seja o maior exemplo. Antes de acontecer o que acontece nesse último episódio aqui em relação a Grace, à medida que tem, né, a gente tem um episódio focado no flashback do Homelander de voltar para suas origens no momento que ele era preso. O Ryan, nesse momento final, quando ele tá lá conversando com o Billy, tá conversando com a Grace, ele se vê na mesma posição que o seu pai esteve anos antes. E essa mesma posição é algo que o Ryan age da mesma forma que o Homelander naquele momento, se ele pudesse, ele agiria, de não ficar preso. Ele não se vê nesse contexto todo de ser essa grande arma que vai derrotar o seu pai e não consegue naquele momento, cara, raciocinar aquela bomba de informações que é jogado para ele naquele momento. Então, tudo que acontece com o Ryan, de ter esse desenvolvimento todo, por exemplo, pô, o que acontece naquele sétimo episódio, o encerramento, né, do show todo de Moranettes, lá, especial de Natal, onde ele pega e toma, ali perante todo o público americano, e dá a sua real ideia sobre tudo aquilo que estava acontecendo, e defende exatamente, né, o contrário do que o Homelander gostaria que ele fizesse naquele momento lá, aquilo ali, cara, é crucial para ter o
que o Ryan vai fazer nesse futuro? O que vai acontecer com o Ryan, né? A gente tem aquela questão do Jared Padalecki, daqui a pouco dele ser, numa passagem de tempo para a quinta temporada, assumir esse lugar do Ryan, né? E ele vai ser uma peça eu não diria assim, ó, aí que tá. O que o oitavo episódio nos apresenta, tá? Que o Ryan, daqui a pouco, ele não é esse real antagonista para o Homelander. Ele não é. Que tá muito colocado nas origens todas do que vem trabalhado desde o princípio de The Boys de ser realmente o Billy Butcher. Né? Com esse surgimento já claro de qual é o poder que o Billy tem e também com o que acontece, com a questão do Joey Kessler vencendo na cabeça do Billy ali, a Becca, e o Billy realmente entendendo que aquele é o caminho a ser feito, em tudo isso que está acontecendo, o Ryan ele vai ser uma peça decisiva, mas ele não vai ser a parte final. O que eu imagino muito que vai acontecer nesse futuro de quinta temporada, tá? Vai ficar essa briga até o momento épico, que vem muito também. O que o Eric Kripke falou, tá? O showrunner de The Boys. Que a gente vai ver, assim, no final da quinta temporada, essa grande luta final entre o Homelander e o Billy Butcher. E pra mim, o Ryan ele vai ser esse fator ali decisivo pra sair desse muro e conseguir também ser um dos elementos que vai derrotar o Homelander. Eu não acredito que ele vai ficar ao lado do Homelander, ele vai ser essa peça crucial. Algo que pra mim, na leitura toda de teoria que tem do que a Manassábia traz em relação a Roma, fecha, encaixa muito sobre Júlio César e sobre quem ele não esperava. Se a gente pegar o sétimo episódio, quando a Manassábia também é demitida, ela fala exatamente a mesma coisa, né? Que o grande inimigo é alguém que o Homelander não consegue ver. Então, esse aspecto todo, né, do sentimento, dessa transição que a gente vai ter com o tempo, né, de segmento de quarta até o início da quinta, com o que vai ter de passagem de tempo pro Ryan realmente decidir para que lado que ele realmente vai, ele vai ser esse fator que vai impulsionar muito do que vai ter do Billy Butcher contra o Homelander, tá? Não vai ser o fator apenas do Ryan ser esse fator decisivo ali, ele vai ser um dos elementos. Então, o desenvolvimento, eu gosto demais do Ryan, porque ele era realmente uma peça que estava muito chave com o encerramento lá atrás da terceira temporada. Estava muito aparentando isso, né? E a gente pega, então, essa questão toda da fase 1 de ter sido concluída, e eu gosto dessa parte da Manassábia ter sido uma peça fundamental por tudo que acontece aqui. Para que aconteça realmente nessa ditadura toda que vai ser imposta agora nos Estados Unidos, com o novo presidente ali, né, da linha sucessória, assumir, ao contrário do que era a Victoria Newman, tá? E ser literalmente o fantoche do Homelander no comando, traz tudo para que realmente a gente tenha essa ditadura realmente colocada ali. Para que depois tenha essa insurreição que vai ser uma forma grande, uma violenta guerra civil que vai acontecer com a união desses dois lados, porque a gente já tem essa polarização muito bem estabelecida desde o primeiro episódio também, em relação a Espoleta e Starlight, né? A Espoleta, ela veio com muita força também, é um personagem que funciona muito, mesmo que tenha algumas funções ali dela, até na narrativa da história, que tu lembra elementos da Tempesta, né? A gente tem também novos flashbacks ali, não visualmente, mas do próprio Homelander, abrindo e relembrando elementos em relação à Tempesta novamente. A Espoleta, ela funciona muito para fazer força a essa polarização ali. E também para deixar muito claro em relação a Starlight, porque a Starlight, ela é uma peça fundamental para tudo que vai acontecer daqui para frente. Ela é a voz. Ela é muito voz dessas pessoas que vão sofrer a partir de agora, que vão ser presas, que vão ser mortas, entendeu? Que vão entrar num futuro muito complicado por causa de tudo que o Homelander vai impor para essas pessoas, que foi muito trabalhado durante a temporada. Por exemplo, a questão da Victoria Newman, cara, é outra personagem que parecia ter um arco de redenção até aquele momento final. Que como esse último episódio ele funciona muito com essa questão das reviravoltas, a Victoria Newman também, ela parecia muito que ela teria esse arco de redenção, ela indo pro lado dos meninos, ela realmente sendo uma figura contrária ao Homelander, depois de tudo que vai acontecendo no decorrer do episódio, logo no começo, que eu achei muito bem colocado, do Homelander desmascarar a Victoria, porque ali já caía muita coisa do que parecia ser que iria acontecer.
E nisso vir já a acusação completa de quem teria feito aquilo contra a Victoria Newman, daí cai o Singer, cai o presidente, e daí acontece a linha sucessória. Então, também, a Victoria Newman ela seria uma presidente que não teria essa posição de fantoche, de maneira nenhuma. Isso fica claro naquele momento, sexto episódio, lá na mansão Tech Night, na apresentação toda para os grandes bilionários, formadores de ideia e tudo mais, quem seria realmente a Victoria Newman. E esse confronto entre os dois, obviamente que iria ser algo que seria muito de oposição para o Homelander. Teria muitos problemas para ele. Mas eu gosto de quanto que essa personagem também foi ao extremo de desenvolvimento até chegar nesse limite ali dela pegar o telefone e pedir ajuda pro Hugh. Eu gosto também de como foi caracterizado a personagem ali. E daí a gente chega muito no grupo dos meninos, tá? Esse grupo dos meninos, cara, talvez o maior problema da temporada bata muito nas personas, né, do casal ali, da Kimiko e do francês. A Kimiko, ela teve aquele momento ali de relembrar do porquê que ela não falava para chegar. Cara, eu não falei isso na crítica e o quanto que é forte a gente ter como que é a montagem daquele momento final onde os meninos todos estão tentando fazer, né, a sua fuga e são parte a parte, um a um sendo capturados, né? E por personagem que a gente já viu, que a gente já conhece, inclusive pelo Sam Kate lá do Gen V. E tem novamente ao som de Heart Box, cara, de Nirvana, a Kimiko falando e ela gritando. Por que se perdeu tanto tempo, cara, com a trama do Colin? Por mais, assim, que eu vejo também que a temporada foi muito tema do perdão. Isso foi muito falado durante a temporada, o perdão, que envolveu vários personagens. Ele é um tema muito central do que acontece nessa quarta temporada. Se perdeu tanto tempo com aquela cara, jornada toda para chegar no mesmo ponto em relação ao casal. Eles estarem novamente reunidos. E o fator principal do Francis na temporada não foi o que tinha dele antes ali, cara, de história em relação ao Colin, nem do perdão, nem dele pagar pelo o que ele tinha feito no passado, entendeu? Era a questão do vírus. Ali era o ponto crucial dele para não ter um desenvolvimento pessoal do seu personagem, era realmente em relação à história. O seu pessoal, ele perde muita força dentro da temporada por completo ali, sabe? Parece um elemento que precisava acontecer para o personagem, porque tu precisava ter ali um conflito maior para o francês poder desempenhar durante a temporada. Só que ao mesmo tempo ele não é muito conectado com o resto da história, com o resto da trama. Por exemplo, muita questão que foi apresentada no começo lá, naquela batalha que estava acontecendo de argumentações de lados entre a Espoleta e Starlight, poderia ter sido mais aproveitado em relação a tudo de exposição que a Espoleta faz, inclusive em relação ao aborto, que a Starlight tinha feito e que poderia ter sido mais explorado ali como esse drama maior do personagem até, maior do casal entre Starlight e o Hughie, e também como opinião pública, por causa da quebra toda da figura. Que a temporada, naquele começo até, ela aproveita um pouco, mas ela logo abandona, ela logo esquece. Essas escolhas, para mim, enquanto temporada, entendeu? Enquanto construção, que eu acho problemática. Aqui eu vejo muito desse problema ali, sabe? Do que tu realmente vai querer desenvolver a mais para realmente poder funcionar. Sendo que The Boys, ele precisa muito dessa questão toda de opinião pública. Então, envolve também o perdão. Tu não deixaria de falar em relação ao perdão. Mas, em relação à opinião pública, pô, tu teria muito mais contexto, muito mais argumentação e muito mais ainda para trabalhar no que estava acontecendo, né, da Espoleta entregar muitas informações da Starlight ali e trazer essas consequências todas. E falando até própria da Starlight, essa temporada é novamente uma reviravolta para ela, né? Essa questão toda, ela tá sem os poderes, ela recobrar os poderes, ela fugir, né? Ela, o Billy, o A-Train, a Queen Maeve, são personagens que vão se unir no que acontecer para esse futuro aqui, porque os lados eles vão se formar. O lado que a gente tem do Homelander, ele tá muito claro nesse momento ali. O lado que a gente tem, né, dos The Boys, os que foram presos, a gente já identificou, ok. Mas os que fugiram, eles vão acabar se reunindo. A Queen Maeve, ela vai aparecer com certeza no momento crucial que a gente vai ter agora de encerramento de série. O A-Train, a mesma coisa. O A-Train, ele
Inclusive, eu tinha feito um vídeo, né, sobre, cara, a possibilidade do A-Train ele ter um encerramento desse arco, já que estava tendo essa questão do perdão, essa questão da redenção. A gente sabe quanto isso influencia também na questão fechar o arco de um personagem e acabar tendo sua morte. Como o A-Train ele nem aparece nesse último episódio, pra mim esse contexto todo dele de fazer o certo nesse momento vai acabar retornando. Ele vai estar ali. Isso vai valer também para outra personagem que a gente não vê o que acontece definitivamente com ela após o composto, que é a Ashley. A Ashley vai ser outra personagem que vai estar do lado do grupo dos The Boys por causa da construção dela da temporada. Ela teve mais espaço para também desempenhar. Ela sai daquela função específica que estava ali como uma marionete simplesmente, né, no cargo ali da avó. Então, ela também é outra personagem que ganha força para o que vai vir para frente. Para mim, ela vai ser até uma personagem que vai acabar tendo, cara, um destino fatal na próxima temporada ali, mas tentando defender esse lado certo. Lembrem da foto que tem da Ashley lá no seu escritório, naquele momento que o A-Train tenta levar ela embora e ela diz que vai ficar, mas fala ao mesmo tempo pro A-Train assim, cara, tira teu chip de rastreamento, que é exatamente o que ele acaba fazendo. Então tem esse contexto todo também do que a Ashley era, do que ela se transformou, tem a questão do que ela fez em relação ao assistente, de demitir ele para que ele não permanecesse ali dentro da avó. Então é outra personagem que também teve um grande crescimento, teve um grande desenvolvimento aqui dos acontecimentos, né? E tem um ponto do que a gente vai pensar assim, cara, tá tudo montado, realmente, agora, pra gente ter essa fase 2, ser a tal ditadura imposta nesse comando todo do Homelander. A questão do Soldier Boy, ela é muito interessante, muito interessante. Era óbvio que era outro personagem que iria aparecer, né? E até tem uma fala, deixa eu colocar essa fala aqui do Anthony Starr, que ele deu, tá, para o Collider sobre isso, tá? Primeiro de tudo, em uma nota muito pessoal e egoísta, estou esperando e rezando para ter mais cenas com Jason Ankles, que nós realmente não tivemos anteriormente. Eu sinto que é mais terreno para cobrir. E, egoisticamente, eu realmente gosto de Jensen. Ele se encaixou como ervilhas e cenouras e Forrest e Jenny quando ele entrou a bordo. Ele é um ótimo cara para trabalhar. Nós nos divertimos muito. Eu acho que esse relacionamento, em termos de como no cerne do personagem está a solidão e o desejo de conexão, ter um pai de verdade, nós não exploramos isso. Há mais ouro nessa veia para nós explorarmos, então estou animado com isso. Eu não quero ter muita esperança porque eu nunca sei. Eu não tenho ideia do que o Eric Kripke, vai fazer. E toda vez eu estou errado naquilo que eu acho que vai acontecer. Eu vou apenas colocar a esperança lá fora e talvez ele veja isso e me conceda meu desejo. O que teve desse relacionamento todo, né? Em relação ao Soldier Boy ser o pai ali do Homelander, foi aquela questão de menosprezo, né? Para simplificar toda a questão ali. Então, o Soldier Boy estar novamente ali na frente do Homelander, mesmo que ele esteja lá, naquele momento lá, quase hibernando, né? Vai ser importante também para acontecimentos assim. Vai ser importante para a gente ter mais uma questão que ficou em aberta, pra gente ter mais tempo de desenvolvimento nessa questão. Essa quinta temporada, cara, ela promete demais, assim. Mas demais, demais. E eu espero que ela não perca tempo com algumas coisas que essa quarta temporada perdeu, que influenciou muito no ritmo. Muito no ritmo. Por exemplo, personagens que não tiveram um desenvolvimento, cara, real para fazer uma diferença nesse final aqui. Eu vou pegar o Profundo, eu vou pegar o Leitinho. São dois personagens que começam a temporada e encerram praticamente do mesmo jeito, ou com uma mesma ideia que tu já tinha deles da temporada anterior. Eles quase estão estagnados. É muita pouco elemento que tu teve de diferencial realmente para esses dois personagens, por exemplo, no que aconteceu agora aqui nesse momento de quarta temporada. Então, sabe, é importante não perder tempo com algumas questões do que virão para frente. E deixa eu colocar aqui também, nessa questão toda, em relação ao Eric Kripke, tá? Ele falou com o LA Day Bible e discutiu por que ele queria que a quarta temporada terminasse dessa forma e provocou o que isso significa para os episódios finais da série. Ele compartilhou um insight sobre a construção gradual para esse ponto de virada crucial na história abrangente e como Homelander e os vários membros dos The Boys seguirão em frente, agora que o status quo foi significativamente alterado. Agora, abre aspas para o Eric Kripke. Sabe, eu acho que o final da quarta temporada realmente mostra que nós estivemos planejando 5 anos o tempo todo, porque não tem como uma série continuar mais uma temporada depois dos eventos daquele final. O que nos diz respeito é a versão da nossa série do Apocalipse. E até o Anthony Starr,
ele, durante a entrevista, né, que ele deu para o Collider, ele chega a falar também um ponto assim, que ele sempre soube que The Boys estava planejado para ter 5 temporadas. Obviamente, se fosse aprovada a sua primeira temporada e fosse, né, tivesse uma continuidade de história. O planejamento inicial era ter 5 temporadas. Isso falado tanto pela parte executiva, né, que estava naquele momento em relação à Prime, mas principalmente do Sr. Eric Kripke também. Vou seguir aqui o abre aspas do Eric Kripke, tá? Homelander consegue tudo o que queria desde o começo, que é refazer completamente os Estados Unidos à sua imagem e de acordo com seus caprichos. Os garotos estão no seu ponto mais baixo, a maioria deles é capturada, e nos preocupamos com o futuro deles. Eu sempre olho para isso como nas 5 temporadas. Estamos meio que naquele ponto, que é meio que o fim do segundo ato de um filme onde todos estão realmente no seu ponto mais baixo, e todos eles enfrentaram seus próprios demônios pessoais. Agora, eles precisam realmente se unir na 5ª temporada e salvar o mundo. E tem um ponto sobre essa fase 2, tá? Que daí pega muito de teoria para o que virá para frente em The Boys, que inclusive a Giovanna Pagano, né, e o João Jedi estavam conversando sobre isso também no vídeo de crítica deles de oitavo episódio agora de The Boys, que tá lá no canal do Omelete também. Que se a gente pegar, tá, e analisar muito essa questão, fase 1, fase 2, como é falado no final ali pela Mana Sabe, se a gente pegar o que ela já tinha colocado antes em relação ao Roma, em relação ao Júlio César, tem também algo que é crucial naquela conversa da Mana Sábia com a Victoria Newman, lá 6º episódio, antes dela sofrer aquela lobotomia lá provocada pelo tiro do leitinho. Tem algo ali de vingança, tem algo ali de posição que a Mana Sabe ainda vai tomar. Tem algo que, se a gente for pegar essa questão toda como versão do Apocalipse, como é falado pelo Eric Kripke, tá? E se a gente for pegar, analisar a questão de fase 1, como os personagens acabam derrotados, né? Os nossos mocinhos acabam derrotados, a gente pega comparativo até em relação a Marvel, em relação ao Guerra Infinita e Ultimato. A gente tá nessa versão, nesse momento do Guerra Infinita. A gente tá com uma derrocada por completo, né? Ou praticamente por completo, praticamente com todos os personagens principais derrotados, com uma visão de mundo completamente, né, finalizada, encerrada da maneira como ela era antes, com a vitória ali dos nossos antagonistas, para a gente ter uma reunião novamente, para que isso tudo se reverta no momento de Vingadores Ultimato. Que a gente tenha, né, essa grande reviravolta toda, essa grande virada dos personagens ali, para trazer novamente um contexto calmo, tranquilo, digamos assim, para tudo que existe nesse momento colocado nos Estados Unidos de The Boys, comandado não pelo Fantoche, mas comandado pelo Homelander. Então, essa reunião toda de personagens ali, como tinha colocado antes, da Queen Maeve, do Rain Trey voltarem, cara, né, do Ryan sair do muro e entrar nesse lado ali da luz, para mim, cara, é algo que tá para acontecer numa grande guerra civil. Mas numa grande guerra civil. E tem também essa questão dos personagens de Gen-V, que para mim vão estar inseridos nisso tudo que vai acontecer cada vez mais, tá? A segunda temporada de Gen-V, ela tem mais importância, porque se a gente tivesse salto temporal acontecendo entre 4ª e 5ª temporada de The Boys, para já ter as coisas estabelecidas lá na 5ª temporada, já com essa ditadura bem forte, com as consequências para todos que estavam do lado, né, da Starlight, também, o que acontecer agora na segunda temporada de Gen-V, ele é um momento onde isso tem que ter uma consequência já. Esses atos finais de 4ª temporada de The Boys, eles têm que ter consequências agora em Gen-V. E que ponto que a segunda temporada de Gen-V pode entregar para o que vai vir para frente. E tem outra questão que para mim vai estar muito respondido dia 26 de julho, tá? Por isso que essa questão toda do painel The Boys, San Diego Comic Con, elenco completo, o Eric Kripke presente, quando que começam as gravações da 5ª, pra gente já fazer um cálculo, por mais que nada vai ser confirmado sobre data de estreia, mas a gente tem essa ideia, tempo de gravação, encerramento de produção, finalização, estreia. É basicamente um ano de diferença. Esse um ano de diferença, a gente já vai ter ideia assim, do que mais pode estar de preenchimento também entre encerramento de Gen-V, que obviamente, né, pela ideia, ela tem estreia no ano que vem, para o que mais pode ter nesse meio todo que pode ter de histórias acontecendo até o momento de começo de 5ª temporada de The Boys. Qual vai ser a janela realmente que a gente vai ter entre lançamentos ali, que vão acrescentar elementos ainda mais para essa história toda lá para o encerramento de The Boys. Então, eu tô
cara, com mais confiança até do que eu tava antes em relação à segunda temporada de Envy, porque eu tava muito preocupado com algo que acontece no universo The Walking Dead, que é muito minha paixão, que faz muito desse canal também, que inclusive, né, dia 26 de julho, tem painel de Dead City e de Book of Carol, que também teremos live aqui no canal para acompanhar ao vivo e poder também, assim, ir teorizando e reagindo de tudo que acontecer lá. Galera, o maior problema com o universo The Walking Dead é se preocupar muito em entregar elementos para a próxima história que vai ser contada. Ou seja, a série principal não teve um fim realmente decisivo, porque teriam os spin-offs, e os spin-offs continuam acontecendo, e tu não sabe quantas temporadas vão ter, qual é o real planejamento para isso, tem muita teoria sobre, e quanto que esse universo realmente vai ter um fim definitivo. E The Boys, ele tem muito desse perigo também que aconteça nesse futuro. Tem que ter um final realmente para a série principal, mesmo com os spin-offs, que os spin-offs aconteçam de uma forma diferente, funcionem dentro da sua própria vida, da sua própria esfera, entendeu? Que não fique elementos em aberto. Mas como Gen V entregou elementos importantes em relação ao vírus para The Boys, né, nessa quarta temporada, tem personagens já, né, que estavam em Gen V, estão em The Boys e vice-versa, que a gente tem na segunda temporada, essas consequências também acontecendo ali, pós esse final de quarta temporada, com importância. Com importância. A segunda temporada de Envy, ele cresce muito em importância para essa história maior que é essa quinta temporada, esse grande final de The Boys, e que o final de The Boys seja realmente conclusivo, cara. Isso já é algo que eu fiquei mais confiante, mas sempre vai ter um pontinho de preocupação, que não se preocupe em entregar elementos ali para seja a terceira temporada de Envy, ou seja, o que mais for pensado para ter nesse universo todo de The Boys tendo na Prime Video, que, cara, é uma das propriedades mais lucrativas que tem na Prime Video hoje, que tem uma grande quantidade de visualizações, que a gente sabe que o Prime Video não vai simplesmente abandonar ela, né? Não vai acontecer isso. Ele vai querer, de alguma forma ou outra, seja com o Gen V, seja com o que mais for colocado, tem o The Boys México, o que mais for criado, vai conseguir levar essa história desse universo mais pra frente. Mas que tenha sempre, por mais que tenha essa confiança, cara, esse momento de perigo também, né? De medo que essa história fique com elementos ali em aberto. Então, galera, pô, foi uma temporada assim que ela me pega muito do meio pro final. O começo dela, eu acredito que tem muitos pontos ali que poderiam ter sido deixados de lado. É literalmente escolha de que história realmente tu vai contar para chegar no ponto que tu quer chegar. E espero que a quinta temporada ela consiga realmente botar esse limite sempre à prova em cada episódio. Porque a gente vai para uma conclusão de algo que, como ele está tão colocado ao extremo para tudo nesse final de quarta temporada, com essa versão do Apocalipse, como falado pelo próprio Eric Kripke, e com essa grande ditadura toda e uma vitória por completo nesse momento do Homelander, de tudo que ele estava querendo, e que teve alguém ali para ajudar, né, nessa execução toda que foi a Mana, sabe? Que isso realmente aconteça pra frente. Limite. Que os episódios da quinta temporada, cara, sejam realmente nessa beira do limite. Porque tudo que foi criado nesse momento tem que ser aproveitado. Tem que ser aproveitado. Então, galera, baita temporada. Ainda teremos outros vídeos aqui pra gente ir ainda recapitulando alguns pontos sobre o que aconteceu nessa quarta temporada aqui. Vamos brincar de ranking também. E dia 26 de julho, galera, pô, cobertura completa aqui no canal sobre tudo que for falado, tudo que aconteceu no painel do San Diego Comic Con. É o primeiro painel que a gente tem na sexta-feira. Próxima sexta-feira já, na San Diego, é de The Boys, elenco completo, mais o Eric Kripke lá. Galera, coloquem embaixo nos comentários a nota de vocês para essa quarta temporada, o que vocês esperam no futuro, e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.